Ok, vamos começar do começo então, né? Isso se meu computador... Nossa, hoje tá foda. Só um segundo, galera. Vamos esperar. Com boa vontade. Aí, agora foi. Bom, como eu tava dizendo, a gente vai estudar Immanuel Kant e Henry David Thoreau. Eu vou pular um pouco o índice, porque não precisa. Beleza, pra gente entender Kant, a gente precisa entender o que foi o empirismo, o que foi o racionalismo, e por que essas duas correntes filosóficas levaram Kant a criar uma terceira corrente, o criticismo. Primeiro, o empirismo, ele vai falar o seguinte: todo conhecimento vem da experiência. Então, se você está conseguindo enxergar isso aqui, se você está conseguindo ler cada uma dessas coisas, é por causa da sua visão, é por causa dos seus sentidos. A experiência, ela vai estar ligada diretamente aos 5 sentidos. Então, para você adquirir conhecimento, você precisa estar usando um desses sentidos, seja visão, seja olfato, seja tato, seja audição, seja fala. Não há ideias inatas, não existe nada que é constante no conhecimento. Ou seja, nada é imutável. Sempre, todo conhecimento ele vai ser diferente, porque eu vejo as coisas de uma forma, você vê de outra forma. Pode ser que você não seja daltônico, mas às vezes até a cor que a gente enxerga é diferente, mesmo sem grau de daltonismo. Então, assim, todo conhecimento é variável. Ele também vai fazer proposições sintéticas. Eu tenho um livro aqui, que é o livro que eu uso, pelo menos no curso de filosofia, que é o Philosophy for Beginners, e ele vai definir proposições sintéticas da seguinte forma. Proposições... tá certo. Proposições sintéticas da seguinte forma. Proposições sintéticas são proposições, por exemplo, eu tenho uma bola de bilhar branca e uma bola de bilhar preta, que é o número 8. E aí, eu sei que quando eu pego meu taco e bato na bola branca, ela vai causar que a bola preta se mova. Então, eu fiz um movimento e esse movimento vai causar outra coisa. Como é que a gente pode resumir proposições sintéticas? É quando a gente coloca o então. Aconteceu tal coisa, então tal coisa vai acontecer também. Isso vem de tudo da experiência. E também vai falar do conhecimento a posteriori, que é basicamente o conhecimento que vem da experiência. Esse é um termo muito científico mesmo, né? E aí tem o racionalismo, que é uma corrente oposta, que é a corrente de Hume, por exemplo. Não, perdão, Hume é do empirismo. Ai, gente, você não precisa saber quem é por enquanto. A gente, inclusive, vai ter uma aula específica de empirismo e racionalismo para aprofundar. Mas o racionalismo fala ao contrário. Ele pega o empirismo e fala, não, tá tudo errado. Todo conhecimento vem da dedução lógico-racional. Ou seja, todo conhecimento ele vem da sua mente. Você vai criar o conhecimento através do seu raciocínio, através da sua lógica. Ele vai falar que existem ideias inatas. E essas ideias inatas, elas não são a única base segura do conhecimento. Ou seja, por exemplo, a gente tem Rousseau. Rousseau fala, uma ideia inata é que eu existo. Outra ideia inata... não, perdão, isso é Descartes. Descartes fala, uma ideia inata é que eu existo. Outra ideia inata é que Deus existe. Então, essas ideias são o que formam... Todo conhecimento é proveniente dessas ideias. Então, a gente percebe, por exemplo, se eu existo, logo, várias outras coisas existem também. Proposições analíticas é basicamente você olhar para uma coisa e você jogar, beleza. Eu tenho aquela bola de bilhar. É uma esfera. Isso é uma proposição analítica. É simplesmente jogar frases aleatórias que vão determinar o conhecimento. E a gente vai ter o conhecimento a priori, que é um conhecimento que vem da razão independente da experiência. Aí você fala, beleza, por que esses dois termos estão negritados? Porque é o seguinte, tava tendo muita treta, então chega um cara chamado... Chega um cara chamado Kant e fala, não, tá errado, vou juntar esses dois. E aí ele pega um elemento de cada, pega as proposições sintéticas do empirismo e o conhecimento a priori do racionalismo e junta, criando assim um criticismo. Eu tenho um meme para cada tópico, então se acostumem. De filosofia moderna, eu vou dar alguns segundos para vocês reagirem. Eu não vou ver a reação de vocês, mas...
Esse meme tava na moda, tinha um tempinho, né? Eu acho. Mas enfim, quem tem Twitter já deve ter visto. Beleza? E aí, quem é Immanuel Kant? Kant é um alemão prússio. Uma pessoa que nasceu na Prússia, ele vivia em Königsberg, ele era o cara da vizinhança, entendeu? Era uma cidadezinha pequena, e aí o cara, tipo assim, tudo que acontecia, o relógio parou de funcionar, Kant. A comida tá ruim, Kant. Todas as pessoas iam atrás do Kant. O Kant era o cara que passava o dia todo em casa, lendo livro, tudo isso, tipo assim, o cara era o cara era o monumento da cidade, vivo, entende? Vocês não precisam saber desses detalhes. E aí o criticismo é justamente essa junção de racionalismo e empirismo. Ele pega um pouquinho de cada, um pouquinho dos valores de cada, e transforma em uma corrente filosófica em si. Essa corrente filosófica ela é baseada em análises críticas. Então, tudo que vem pela frente, o cara vai lá e critica. Ele parece um pouco Sócrates, na verdade. Criticismo seria a corrente de Sócrates, se Sócrates fosse moderno, não é contemporâneo, moderno. Essa é meu slide favorito, particularmente. Eu vou ler porque essa é a minha melhor forma de explicar. Tava rolando a treta danada entre empirista e racionalista. Era, deixa eu experimentar um pra ver se tá certo mesmo. Pra lá, experimentar o caralho, o negócio é lógica. Pra cá. Kant se estressou e mandou os dois fazer as pazes. Tipo, quando tá tendo briga entre irmãos, e aí a mãe vai lá e coloca aquela camisa da amizade, que fica um numa manga e o outro na outra, e eles têm que ficar presos até se gostarem. Foi isso que Kant fez. E aí ele pega o elemento de proposições sintéticas, que vem do empirismo, e o elemento de outra análise a priori, que vem do racionalismo, ou seja, eu vou pegar proposições que derivam de outras proposições, são as proposições analíticas, sintéticas, perdão, e eu vou pegar a análise a priori, que é uma análise racional independente do conhecimento, que vem do racionalismo. Juntou tudo, a gente tem um criticismo. Você não precisa saber necessariamente de forma aprofundada quais são as ideias criticistas, todas as críticas do criticismo, essas coisas você não precisa saber. Você só precisa saber que esses dois termos, proposições sintéticas e análise a priori, que são a base do criticismo, beleza? Beleza, e o que é o imperativo categórico? Eu vou pular aqui o slide, e aí a gente volta nele se não tivesse travado. Beleza. O imperativo categórico é um princípio universal. Kant fala que existe esse princípio universal, que é como se fosse uma mão. Inclusive, isso é legal de relacionar com a sociologia, com Durkheim, não. Durkheim. Exatamente, com Durkheim. É aquela mão externa, aquela força externa, coerciva e geral, que age sobre todas as pessoas e é externa porque ela não é da sociedade, porque ela é a sociedade, mas não são as pessoas, é coerciva porque ela é a força e é geral porque atinge todas as pessoas. Então isso aqui seria, esse princípio universal seria como se fosse esse fato social, que é basicamente o seguinte: todo mundo é impelido, obrigado, direcionado a fazer o bem. Se você não faz o bem, você está indo contra essa força que te impele a fazer o bem. Ele fala o seguinte: apenas uma ação que obedece à lei racional da moralidade, que também é um dever, ou seja, você é obrigado a ser moral. Quer dizer, não é obrigado, você tem um dever de, que são coisas diferentes, né? Você não necessariamente precisa, mas seria o ideal. Pode ser virtuoso, ou seja, se você não obedece à lei racional da moralidade, por que a lei racional? Porque é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, é meio que um consenso, e isso vai ser aquela questão de bem e mal cristão, você não é virtuoso, você não tem valor. Aí você quer um exemplo, beleza. Eu coloco em negrito as coisas importantes, tá? Então é muito importante você saber que Kant era um completo babaca, um otário. E aí ele fala o seguinte: se você tem um amigo, muito seu amigo, muito seu parceiro, melhor amigo, e aí esse cara tá fugindo, vamos melhorar a coisa. Ele tá fugindo de bandidos, ele não fez nada de errado, tá fugindo de bandidos com a família dele, de criancinhas. E aí o que acontece? Ele chega em você e fala: posso me abrigar na sua casa? Você fala: beleza, pode. E aí você recebe o cara na sua casa, só que certo dia o bandido vai lá e bate na sua casa com a pistola na mão e pergunta se seu amigo e a família dele estão na sua casa. Kant fala: você é moralmente obrigado a falar a verdade, porque a verdade está acima de tudo.
Não importa se o seu amigo vai se ferrar, você tem que falar a verdade, porque a verdade está acima de tudo. A verdade é o que realmente importa, a gente tem que seguir a lei racional da moralidade. Beleza? E o segundo conceito de Kant é o conceito de maioridade e minoridade intelectual. Ele vai falar o seguinte, todas as pessoas, isso você pode se relacionar muito com Platão também, porque Platão vai ter o mito da caverna, né, em que as pessoas estão presas no mundo das sombras e elas têm que transcender a esse mundo ideal. Inclusive, é uma coisa que Nietzsche critica, porque ele vai falar que ele vai desvalorizar muito o mundo real. Mas Kant ele vai imitar, mais ou menos, Platão, e vai falar, na verdade, não é exatamente uma divisão de mundos, mas é uma divisão de consciência. Então, a maioria das pessoas, na verdade, as pessoas vão nascer na minoridade intelectual, que é um local muito confortável para se estar, porque você não vai fazer esforço para aprender, você não vai fazer esforço para ser uma pessoa boa, você não vai fazer esforço para ser uma pessoa informada, uma pessoa consciente, mas quando você faz esse esforço, você vai transcender a maioridade intelectual. Isso é um conceito que cai muito, principalmente no PAIS 2 e no Enem, beleza? Então, por favor, preste muita atenção nisso. Menoridade, maioridade intelectual. Pode ser que caia o seguinte, por exemplo, naquelas questões de poder, de dissertação, deles falarem para você, dê alguns exemplos de como transcender a maioridade intelectual. Você pode falar, por exemplo, de reciclagem, essas coisas. Ser uma boa pessoa, ser uma pessoa consciente, uma pessoa social, todas essas coisas fazem parte da maioridade intelectual, beleza? Meme da vez. Para quem não sabe inglês, o primeiro é mentir e o segundo é deixar pessoas morrerem mortes horríveis. Porque você não quis mentir por causa da sua moral. Beleza, agora a gente vai estudar o melhor filósofo que existe. Eu chamo ele de Ellen DeGeneres de barba, porque não sei se parece. A gente tem a barba hipster e a gente tem a barba doente da Irlanda. Na barba doente da Irlanda, a gente vai ter a Ellen DeGeneres todinha, exceto o nariz. É incrível, velho, incrível. Mas, enfim. Thoreau em inglês. E ele vai estar numa época muito complicada dos Estados Unidos. Ele vai estar numa época em que está tendo umas tretas e tal. E, sobretudo, ele vai estar numa época em que James K. Polk ascende ao poder. Quem é James Polk? É como se fosse um Trump, só que inteligente. Porque o Trump, ele além de ser estúpido, além de ser preconceituoso, além de ser tudo isso, ele é ignorante. Mas James K. Polk não era. James K. Polk era inteligente. O cara era ultraconservador, ele era xenófobo, então ele começou muito preconceito, disseminou muito preconceito contra os mexicanos, principalmente, que viviam na fronteira com os Estados Unidos. Ele era a favor da escravidão, mesmo que já tivesse acabado a escravidão na época dele, e mesmo que houvesse muitos movimentos abolicionistas e tal. Assim, o cara era um babaca. Só que o que acontece? Eu falei do negócio do México, né? Acontece que James K. Polk, ele vai lá e resolve começar uma guerra do nada contra o México. Nessa guerra contra o México, ele quer conquistar mais territórios, mas acima de tudo ele quer matar mexicano porque esse é o hobby favorito dele. Thoreau, como cidadão consciente, fala, não tá errado, eu não vou apoiar isso. E aí o que ele faz? Ele para de pagar impostos. Porque ele fala que o dinheiro dele não pode ser utilizado para matar pessoas, para cometer genocídios. Henry Thoreau, ele é um ecologista, inclusive. Ele tem um livro chamado Walden, que é o livro mais famoso dele, até mais famoso que Desobediência Civil, que não é exatamente um livro. E ele tem Desobediência Civil, que é um ensaio sobre seus deveres como cidadão, sendo americano ou não, frente a injustiças. E aí ele vai falar o seguinte nesse livro. Ele vai falar que você não pode aceitar injustiças, porque você, como cidadão, tem a obrigação moral, de novo a questão da obrigação moral, mas dessa vez é uma obrigação de descumprir ordens do governo para se manter fiel aos seus valores. Ele fala que é melhor você descumprir ordens do governo, descumprir a lei, do que ser só mais uma máquina, só mais uma engrenagem na máquina cruel do sistema. Essa é uma frase dele, inclusive é a frase que eu mais gosto dele. Nesse ensaio de obediência civil, inclusive, essa última parte aqui do texto é importante porque parece aquele meme do Twitter
mas é verdade. Leon Tolstói, que é autor de Guerra e Paz, um dos mais famosos escritores do mundo, venerava este ensaio, Desobediência Civil, e o recomendou por carta ao jovem indiano preso na África do Sul. Esse jovem indiano era Mahatma Gandhi. E aí, outras pessoas que usaram, além de Gandhi, foram Martin Luther King, por exemplo, Nelson Mandela, Rosa Parks, todas essas pessoas que utilizaram e são influenciadas pela desobediência civil, que é uma revolução na política, no poder e tudo isso. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o seguinte, eu tenho 2 vídeos, só que eles estão em inglês, então eu não vou passar por isso. Mas a gente vai colocar os slides. Deixa eu ver que só. Nossa, só deu 20 minutos de aula? Não, a gente vai abrir um debate. A gente vai. Calma. Tá, eu vou passar os slides com os vídeos no Classroom. E aí, se você souber inglês, ou se você quiser, pode mandar mensagem que eu traduzo para você o vídeo, tá? Os vídeos são muito bons. Beleza, agora é a parte que interessa. Kant versus Thoreau. A gente vai abrir um debate. De um lado, um filósofo que pensa que a lei está acima de tudo. E do outro, um que desafia a lei para se manter fiel aos seus princípios morais. De que lado você está? Esse aqui, é Aldo, se eu não me engano é o nome dele, né? Ele é o Thoreau metendo um chute na cara do Kant. Eu gostei muito dessa ilustração, inclusive. Fiquem à vontade para falar. O palco é de vocês. Eu acho. Não, eu gosto dos dois, mesmo não entendendo muito bem Kant, porque é Kant, mas tem um negócio muito legal que Thoreau fala, que é tipo assim, meu Deus, que ele fala em desobediência civil, que o bom governo é aquele que não governa. Exatamente. Isso, inclusive, é uma crítica, na verdade, do governo dos Estados Unidos, porque a gente dá para usar desobediência civil aqui no Brasil, porque é exatamente um governo injusto, preconceituoso, ultraconservador, ultranacionalista, tudo isso que forma uma PEC muito complicada, né? Que é mesmo PEC do James K. Polk, mesmo PEC do Hitler, Mussolini, Bolsonaro, Trump e por aí vai. Uhum. E Kanye West agora, né? Verdade. E aí, gente, mais alguém quer se manifestar? Sim, o negócio do esclarecimento do Kant é muito bom e muito importante. Muito, muito importante. Isso aí despenca no país. Obra obrigatória. É literalmente obra obrigatória. Inclusive, eu esqueci de falar, ele tem um ensaio também, porque, na verdade, as principais obras de Kant e de Thoreau são ensaios. A de Kant, se não me engano, é resposta à pergunta o que é o esclarecimento. É nele que Kant vai falar muito dessa questão do esclarecimento, da minoridade intelectual, da maioridade intelectual e tal. Beleza, vamos fazer os exercícios. Eu não consegui achar exercício de Thoreau, mas eu vou disponibilizar para vocês na plataforma junto com os slides e junto com os vídeos, beleza? Beleza, questão 1. É do Enem. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de serviço de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Nossa. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza já muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a reivindicação da autonomia e de capacidade racional como expressão da maioridade. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. D.
A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. E aí, qual é? Vou deixar um tempinho para vocês verem. Isso, perfeito. Agora 2 é um pouquinho mais de interpretação de texto, na verdade. Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para encobrir, mediante os conceitos, algo que ampliasse nossos conhecimentos, logravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas de metafísica, admitindo que os objetos deveriam regular pelo nosso conhecimento. O trecho em questão é referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que a. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando somente o ceticismo. C. Revelam a relação de interdependência entre os dados de experiência e a reflexão filosófica. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, da primazia das ideias em relação aos objetos. Ou E. Refutam-se mutuamente contra a natureza do conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Acho que de novo. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos? Na verdade, não. Esse é A. Assunto ao ponto de vista, assume um ponto de vista oposto acerca da natureza do conhecimento. Ele está falando do racionalismo e do empirismo. Não seria B, porque não está falando que o conhecimento é impossível, inclusive existem ideias inatas no racionalismo. Não seria C, porque as duas não vão falar de interdependência, eles vão falar ou é um ou é outro. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Ele não vai estar falando exatamente de objetos, está falando de ideias. E a última, ambas são recusadas por Kant. Com certeza não, Kant pega um pouquinho das duas e cria sua teoria. Bom, gente, é isso, na verdade. Eu não consigo dar aula muito longa porque eu falo muito rápido. Eu falei muito rápido. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário construtivo? Na verdade, peraí. Eu acho muito legal que uma crítica à crítica de Kant, que ele fala que a pessoa tem que pensar por si próprio até chegar na autonomia das ideias, certo? Uhum. Só que aí você nunca vai chegar nela, porque, por exemplo, você vai fazer um trabalho, né? Então você vai pesquisar em algum lugar. E normalmente você vai pesquisar em textos ou coisas desse gênero que foi outra pessoa que escreveu. É porque, na verdade, hoje em dia é muito difícil você ter autonomia das ideias. À medida que vai se modernizando o mundo, fica cada vez mais difícil. Daqui a um pouco vai ser quase impossível. Até dá, eu acho, mas, por exemplo, você tem uma ideia do nada, mas sempre vai ter uma influência, mesmo que seja mínima de alguma coisa, né? Uhum. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais alguma coisa?
Sim, sim. Na verdade, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, se a gente for pegar, é 100% de desobediência civil, que são manifestações pacíficas, né? Ou manifestações não violentas. Inclusive, essa é a base do que é pregado por Thoreau. E aí, na questão de Kant, por exemplo, a gente tem na questão do esclarecimento. Nós temos pessoas, por exemplo, na questão política, no Brasil mesmo, que preferem se manter fora de tudo isso, distante de tudo isso, de toda a política, de tudo que está acontecendo, porque elas não querem, por exemplo, se afetar por isso, tudo isso. E quando você é despolitizado, você está dentro da minoridade intelectual, porque você não quer sair da sua zona de conforto, entende? Então, a gente pode pegar esse exemplo. Que nem Martin Luther King, né? Sim, Martin Luther King, inclusive, foi influenciado por tudo. E Ele, aquela Rosa Parks, Gandhi. Gandhi. Vocês conhecem essa história da Rosa Parks? Não. Ela é porque, na verdade, existia uma lei nos Estados Unidos que os assentos de ônibus eram destinados aos brancos. E aí ela estava sentada num ônibus e chegou a mulher branca e mandou ela sair. E aí ela se recusou a sair, ela foi violentada, foi espancada por causa disso. Foi muito criticada pelos brancos e tal, mas ela virou um ícone da luta negra, justamente pelo uso da não violência para resistir aos ataques racistas, né? Pois é, as leis de segregação racial nos Estados Unidos são absurdas, absurdas. A gente pode fazer, inclusive, uma aula disso, sobre segregação racial. Eu apoio. Eu adoro tacar pau neles sobre esse assunto. Eu também, pô. Se bem que eu não posso falar muito, porque não é meu lugar de fala, mas a gente acha alguém pra falar. Enfim, gente, eu acho que é isso. Se Eu você lembro. Você lembra? pode falar. Daquele professor de história? Ele até saiu do CMB no ano que você saiu. Tinha uma sala dele, só pra ele. Eu esqueci o nome dele. Era um militar? Era Capitão alguma coisa. Ah, sim, eu sei quem é. Era. Então, eu nem lembro o que era, mas ele fez eu fazer um trabalho, né? Foi ele ou o Capitão Miranda, não sei. Eu não gostava de nenhum dos dois. Fez eu fazer um trabalho sobre violência. E o que eu relacionei? Relacionei a segregação dos Estados Unidos com a caça a bruxas na Europa. Como? Uma relação bem esquisita. Mas, Porque ele pediu pra fazer sobre violência, né? não. Aí eu pensei, Ah, eu lembro, vou na usar verdade, coisas que eu porque gosto? ele brigou comigo porque estava tendo um debate sobre violência. E aí a gente teve que apresentar nossos trabalhos. E aí ele brigou comigo porque eu falava gíria demais. Esse mesmo, ó. Mas Tem nem enfim, comentário sobre ele. eu acho que é isso. Obrigada por assistir essa aula. Semana que vem a gente tem mais. Vocês estão liberados. Vai estar online, inclusive, tá? É nóis.